Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um programa A Hora da Ação. Por aqui é o seu locutor Leonardo Lopes e nós vamos juntos até o final desse programa, que é transmitido para a nossa web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Vem comigo! Com grande energia positiva, satisfação, alegria, entusiasmo e tudo de bom que inicio mais esse podcast para você que está me acompanhando aí do outro lado. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo. Você que já acompanha sabe que aqui todos os assuntos, todos os temas são referentes a negócio, né? E a empreendedorismo. Por quê? Porque o empreendedorismo não está somente em nossa vida de negócio, mas também em nossa vida particular. É essencial a gente tomar atitude empreendedora em diversas áreas, em diversos contextos. Como assim? Tudo que a gente faz, você concorda comigo? Acredito que sim, vem primeiro da nossa mente, vem primeiro de uma ideia que é executada. E se a gente primeiro tem ideia e depois a gente executa, significa uma ação de empreender, de criar. Empreendedorismo está relacionado à criação, criatividade, a você criar algo na sua mente e transformar aquilo em algo real, em algo palpável. Isso a gente não faz somente em negócios, isso a gente faz em nossa própria vida. Então é por isso que eu defendo tanto o empreendedorismo e sou assim imensamente apaixonado, porque a gente empreende em tudo, a gente precisa sim empreender, mas tem aquela pessoa que às vezes já acredita que não, acha que empreendedorismo é só de negócios. Tudo bem, tranquilo, mas na verdade se a gente não empreender em várias circunstâncias, a gente vai estar sempre rodando em ciclos e não vai estar criando nada. O empreendedor é aquele que cria também em negócios, sim, é importante criar negócios e eu falo muito aqui sobre isso. Inclusive o episódio de hoje vai ser focado em negócios. Eu vou trazer aqui 11 dicas, 11 estratégias de empreendedores diferentes, distintos e áreas assim totalmente sem relação alguma entre si, mas que compartilham as suas visões, pequenas dicas, mas que podem ser cruciais aí para você desenvolver aquele projeto que você tanto sonha em desenvolver. Beleza? Então esse vai ser o nosso propósito de hoje aqui. Então por isso que eu estou muito animado, espero que você também esteja aí super empolgado. Nos outros episódios eu sei que eu trago também muito contextos de mindset. Por quê? Porque o mindset é primordial para a gente estar executando algo. Lembra que eu acabei de falar agora que tudo vem de uma ideia e depois passa para a realidade? Então se vem de uma ideia, a ideia está onde? Na mentalidade, na nossa própria mente. Por isso que a partir do mindset é que a gente consegue estruturar um negócio correto. Então é super importante todas as dicas, todas as estratégias que eu trago aqui nos episódios sobre mindset. Hoje a gente vai falar mais voltado para a vertente, o viés do empreendedorismo, tá ok? E o que vem a ser o empreendedorismo? Eu já falei que é esse conceito de estar sempre criando coisas novas, sonhar, criar e fazer que aquele sonho, aquela criação de fato venha a se tornar real ao médio e longo prazo. Então o empreendedor não é aquele que se preocupa com algo a curto prazo. Quem se preocupa a curto prazo é a pessoa que não cria nada, porque nada se cria em pouco tempo, né? Os grandes inventores levaram anos para criar. Então assim, não existe nada que se crie em pouco tempo. Pode se criar um bolo, alguma coisa assim que você segue uma receita, mas coisas novas mesmo você não consegue criar em pouco tempo. Raríssimos casos que você cria algo em pouco tempo, né? Então, por isso que quando a gente está nesse viés empreendedor, a gente precisa sempre colocar coisas a médio e longo prazo. Então, esse é um parâmetro assim bem interessante, o que dificulta às vezes das pessoas compreender, né? Porque quem sai do viés não empreendedor para o viés empreendedor se depara muito com essa situação, que a grande manada das pessoas, digamos assim, entre aspas, o que acontece? Ficam focadas em prazo mensal, né? Em algo que tem ciclos de 30 dias.
E quando você entra por viés empreendedor, você não tem esses ciclos de 30 dias. Você que determina os seus ciclos, as suas metas, que normalmente não é 30 dias. Então, por isso que às vezes muitas pessoas se deparam sem saber como fazer metas, porque está acostumado a metas de 30 dias, né? De você fazer um trabalho, no final daquele mês você receber ali a sua remuneração por aquilo que você executou. Em negócios é muito diferente. Você pode ser remunerado no final do dia, você pode ser remunerado daqui a 15 dias, você que determina, ou às vezes até mais de um mês. Então, dependendo daquilo que você está criando, pode levar até anos para você concretizar e ser remunerado naquilo que você está fazendo. E é isso que separa muitas pessoas, né? Porque quando a gente entra nesse viés, a gente precisa compreender a diferença, né, do tempo. Então, empreender é isso, é você seguir em frente, se dedicar àquilo que você acredita para transformar em real. Então, acredito que isso já ficou bem claro, bem nítido de a gente compreender. Então, essas 11 dicas, essas 11 estratégias tem a ver, né, tudo com isso, tudo como fazer os negócios darem mais certo, e também isso pode aplicar na sua vida pessoal também, né, porque empreender, né, como eu falei, está em todas as áreas da nossa existência. Quando você realmente quer sair da mesmice, né, da mesmice da maioria das pessoas e criar coisas novas. Quando você está criando algo novo, pode ter certeza que você está empreendendo, né, independente seja em negócio, seja, né, em qualquer outra área que você está criando algo, você está, de certa forma, empreendendo, né? Através da sua criação, das suas ideias, inovando. Então isso tudo faz parte desse viés. O primeiro parâmetro, né, a primeira dica é o que? É de Steve Jobs, um grande empreendedor de sucesso, todo mundo sabe, todo mundo conhece, ou pelo menos uma grande parcela da população. O que ele foi, esse Steve Jobs? Ele foi o criador da Apple, né? Nada mais, nada menos que uma das grandes empresas referentes de tecnologia no mundo. Então, Steve Jobs tem muito a nos ensinar. E uma das características marcantes de Steve Jobs era o quê? Era o seu perfeccionismo. Sim, era muito perfeito. Ele buscava a perfeição ao extremo. E com certeza você não deve se espantar com isso, porque os aparelhos, né, da Apple são, assim, sem sombra de dúvidas, elegantes em design, também qualidade, o sistema é muito seguro. Então tudo no sistema da Apple é voltado para a extrema qualidade, e isso, assim, é nítido. Você não encontra falhas muito fácil, é difícil encontrar uma falha. Pode ter, claro que tem falhas, tudo tem falhas, nada é 100% perfeito, mas o objetivo de Steve Jobs era sempre o perfeccionismo. Não é à toa que a empresa mantém até hoje essa característica de sempre se destacar pela perfeição, pela aparência, não apenas características lá dentro, né? Não apenas o software, mas o hardware ser bonito, a parte toda, as coisas que envolvem o aparelho, capa, tudo isso é voltado a ter uma aparência elegante, já desde o primeiro aparelho que foi inventado, onde os outros, né, estavam muito longe de ter essa aparência, né? Lá no início, ele também foi um dos responsáveis, Steve Jobs, por o computador que era antigamente muito gigante. Ele já começou a imaginar um computador sendo pequeno, sendo portátil. Foi a partir dos ideais de Steve Jobs e de sua equipe. Então a inovação estava sempre caminhando com ele. E o que ele dizia era o seguinte: o simples pode parecer mais difícil do que fazer o complexo. Você tem que trabalhar duro para clarear seu pensamento a fim de torná-lo simples. Então o que ele queria sempre fazer? Ele pegava algo que era muito complexo, parecia ser difícil aos olhos de todo mundo, e ele transformava ser de uma forma simples, com foco, né, com dedicação. Ele sempre buscava isso. Então o que ele fazia para atingir esse objetivo? Ele simplesmente focava em fazer 10% apenas a desenvolvimento de um novo produto. Então, o novo produto que a empresa ia lançar, ele focava 10% de todos os esforços, de tudo que ele fazia, apenas 10% no desenvolvimento do novo produto. Enquanto os outros 90% eram dedicados à criação de novos protótipos, de novos testes, para identificar exatamente pontos de melhoria, onde não estava bom, que podia melhorar, tudo que fosse a adaptar, né? Então ele focava muito do tempo na adaptação. Criava com 10% do tempo, ele criava, e 90% ele buscava em aprimorar até chegar a mais forma perfeita no que ele achava. Então ele chegava até o máximo de perfeição que ele conseguia fazer, ele, sua organização, né, toda a sua equipe. Então a grande ideia dele, o grande ensinamento é ser um parâmetro de qualidade. Então é o que ele nos ensina para a gente se destacar, é ser um parâmetro de qualidade em qualquer que seja o seu negócio. Uma ideia assim fabulosa, e que realmente a gente entende que é realidade, porque tudo só se destaca quando
tem real qualidade, quando as pessoas percebem que é realmente de alto padrão. Não é à toa que a Apple se destacou tanto pelo seu altíssimo padrão. Aquela empresa, aquela pessoa, então por isso que a gente traz também para a nossa vida, que apenas vive na média, né, fazendo as coisas que todo mundo faz, não é destacada. E você pode ver isso não só em empresários, até mesmo pessoas comuns que fazem algo, né, assim, insanos. O que acontece? Muitas vezes até recebem destaque, viram memes. Por quê? Porque é algo novo, que é parâmetro, né, de qualidade, ou até mesmo que não é de qualidade, mas que é novo, que chama a atenção, é o que de fato atrai mais sucesso. Então por isso que ser o diferente, né, também é o símbolo da Apple, This is different, porque ele buscava sempre a diferença, ser diferente. Então isso dá certo em tudo na nossa vida que a gente faz diferente, que seja diferente por positivo, né, claro, o diferente traz muito sucesso. Infelizmente eu digo isso, né, assim, e com certeza você deve ter percebido que uma grande porcentagem das pessoas busca em ser igual, porque acha que o diferente é ruim. O diferente não é ruim, o diferente está próximo do sucesso. O diferente é aquele que consegue algo que os outros também não conseguem. Então não fuja, né, do diferente. Eu quero ser igual a todo mundo, eu quero pertencer, né, sei lá, a algum grupo. Não queira pertencer ao que os outros fazem, a teus gostos, todo mundo faz, todo mundo gosta disso. Não importa se todo mundo gosta, você quer estar como todo mundo está, ou você quer estar como a minoria está. Então foque, né, no ser diferente, porque o ser diferente está muito mais associado ao sucesso do que ser o igual. O igual é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas você sabe que está onde está. Então busque ser o diferente. Conselho de Steve Jobs. Segundo conselho, segunda dica é: o reinvestimento é o caminho obrigatório para crescer com solidez. Então entramos num viés um pouco mais de investimento, né? Mais de capital. Essa frase é dita pelo Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show. Ele ainda está vivo, pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse episódio. Espero que ele esteja vivo muitos anos. Então, Alexandre Costa é o fundador da Cacau Show, uma grande empresa, referência de chocolate no Brasil, né, que chegou a brigar com outra que já existia há muito tempo, que é a Copenhagen. Então, era uma empresa já conceituada de chocolate. E às vezes a gente pensa, quando uma empresa já está no mercado e domina, não tem espaço para outra, mas Cacau Show mostrou que isso sim foi possível. Mas Cacau Show mostrou que sim, é possível você brigar com uma empresa gigante e conquistar o seu espaço. Então o reinvestimento é o caminho obrigatório com solidez. Mas a Cacau Show mostrou que é possível sim você brigar com um concorrente forte que já está estruturado no mercado e mesmo assim conquistar o seu espaço. E como é que ele foi fazendo isso? Ele foi simplesmente reinvestindo a cada vez mais no que ele ia conquistando. Então ele ia conquistando um certo nível, ele foi reinvestindo aquilo que ele ia alcançando para atingir o outro nível acima. Então aí ele foi progredindo. Quer ver a pessoa falar, mas eu não tenho condições de capital financeiro para brigar com uma empresa que já está top nesse mercado que eu estou, né? Ou para brigar com um concorrente, né? Enfim, a pessoa tem essa mentalidade, mas não. Por quê? É de passo em passo que se chega lá adiante. Foi assim que o dono da Cacau Show fez e hoje chegou lá. Claro que ele também mantém qualidade no produto, uma série de outros fatores. Mas essa é uma dica também muito boa. Ele foi reinvestindo aquilo que ele conseguia até escalar e chegar ao nível que ele está. E, logicamente, que ele não para e vai estar subindo cada vez mais degraus. Porque é como o próprio lema dele é reinvestir. Então, ele constantemente reinveste. Por isso que ele não estabiliza, né? Aquele empreendedor, aquela pessoa que busca uma certa estabilidade tende a cair, porque nada é estável no mundo, nada mesmo. Tudo que não sobe tende a cair, né? Então não existe nada que fique estagnado. O mundo todo está em movimento, subindo ou descendo. Essa é a verdade. Bem, a terceira dica é: enxergue deficiências do mercado e veja elas como oportunidades. Quem diz essa frase? Diz Osiris Silva, que sonhava em fabricar aviões. Desde pequeno ele sonhava em fabricar aviões. Então, quando ele cresceu, foi para a vida adulta, o que ele fez? Não existia no Brasil cursos de engenharia aeronáutica, então o sonho dele parecia distante e talvez até impossível, né? Então, qual foi a saída dele? Ele acabou seguindo outra carreira, né? Porque não tinha outra opção, ele acabou seguindo outra carreira. Mas assim, o que ele fez? Ele simplesmente conseguiu enxergar uma deficiência no mercado e transformou ela em uma oportunidade que hoje se concretizou. Então hoje ele é responsável por quê? Pela primeira empresa a fabricar aviões do Brasil, Embraer. Como que ele conseguiu isso?
simplesmente porque ele não apenas conseguiu, ele seguiu em frente, e até que ele chegou um momento que conseguiu sim cursar a faculdade de aeronáutica, mas ele, além disso, ele foi responsável por sim criar uma das maiores fabricantes de aviões, que é a Embraer. Então, outro grande exemplo de sucesso, porque ele encontrou essa eficiência, mesmo ele não tendo nada, porque naquela época não tinha curso de engenharia aeronáutica. O que ele fez? Ele teve que ir seguindo outra carreira, seguindo outro objetivo, mas ele não parou, ele seguiu sempre adiante, mantendo esse objetivo, e hoje ele é sim um grande empresário da fábrica de aviões. Então, como a gente imagina que mas você vai seguir, vai para outro caminho, não vai manter o seu foco, ele manteve o seu foco sempre, independente do que ele teve que fazer. Claro que naquela época, com certeza, ele deve ter passado por um monte de desafios, tentado outras coisas, mas sempre buscou a concretização do seu objetivo, e nunca jamais ele deixou o seu sonho para o outro caminho, para outra carreira. Ele seguiu os caminhos que ele tinha que seguir naquele momento e conseguiu sempre aquele sonho em mente concretizar. Agora, a quarta dica, que é: você é tão bom quanto as pessoas que você contrata. Quem diz isso é simplesmente o fundador, uma das mentes mais brilhantes, que é o McDonald's. Então ele diz exatamente isso, que ele selecionava a sua equipe sempre a dedo, exigia que apenas aqueles que estavam dispostos, que deveriam estar realmente trabalhando com ele, que estavam dispostos a dar o melhor, porque todo mundo diz que quer trabalhar, todo mundo diz que quer ser diferente, todo mundo diz que tem força de vontade, mas na realidade poucos estão dispostos a dar o melhor naquilo que fazem. Então ele buscava não apenas conseguir pessoas com altos investimentos para o negócio dele crescer, mas ele buscava sim pessoas que estavam dispostos a dar o melhor na empresa que ia fazer parte junto com ele. Então essa é a dica do grande fundador do McDonald's, e não é um empresário qualquer não, fundador do McDonald's. Então devemos levar muito em consideração as suas dicas, a sua estratégia, selecionar uma boa equipe comprometida, porque às vezes a gente faz parceria com pessoas que não estão comprometidas, estão pensando apenas nas contas a pagar no final do mês, estão pensando apenas em outras coisas e não toma como prioridade aquele negócio está fazendo parte. E se você não está com prioridade, pode ser claro que aquilo não vai se tornar algo forte na sua vida, porque se você não toma como prioridade, não vai crescer. É fato, Então é preciso dar o seu melhor e tomar aquilo como prioridade, encontrando pessoas que também pensem semelhante. Lembra que a gente viu no outro podcast anterior sobre as leis de Napoleão Hill, que justamente falou do conceito do mente mestra, que é você se juntar a pessoas que têm a mesma mentalidade. Não adianta você se juntar com pessoas que só estão pensando no boteco, ou se estão pensando apenas no próximo churrasco e não pensam em nada mais. Então é importante se juntar a pessoas que estão com o mesmo foco, com visões semelhantes. Sabe aquelas outras pessoas que falam por aí: isso não dá certo, fulano não deu certo, aquele papo furado de bar, que as pessoas só ficam falando: olha, o político lá roubou, o fulano juiz de futebol lá deu placar errado, aplicou falta, sei lá, aquele monte de papo aí que não chega a lugar nenhum, que ninguém ganha nada e todo mundo só sai dali perdendo tempo, e isso não alcança objetivo nenhum. Então é importante entender que está junto com pessoas que querem algo além, que quer algo mais e que já é diferente, porque querer é uma coisa, fazer é outra, você querer ser diferente é diferente de você já ser o diferente. Então é importante você ser o diferente naquilo que você faz, e não importando se as pessoas vão dizer que é diferente, é bom ser diferente, porque o diferente é o que alcança o sucesso, o igual não alcança, porque a maioria das pessoas não alcança. Então tenha sempre isso em mente. Agora vamos para a quinta dica, que é: o maior risco é não correr risco nenhum. Esse é o maior risco. Aí a pessoa fala: não, mas eu não vou fazer isso porque eu corro muito risco. Na verdade, o maior risco é você não correr risco. Quem diz isso é Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, atualmente a maior rede social de todos os tempos, O Facebook todo mundo tem, todo mundo conhece, praticamente todo mundo, Um exagero assim dizer que todo mundo, tem gente que não tem, mas a maioria das pessoas hoje usa o Facebook, ou pelo menos conhece o Facebook, É inegável o sucesso que essa rede social tem. Isso você não sabe, o Facebook hoje também é dono do WhatsApp, é dono do Instagram também, e cada vez mais vai ser dono de outras redes sociais. Tem gente aí dizendo que vai acabar, eu duvido muito que vai acabar, porque Zuckerberg é muito inteligente, ele é protagonista, ele cria algo realmente que está atenado com o que as pessoas querem. Então por isso que ele foi o dono do Facebook,
E hoje o Facebook não é só usado como rede social, hoje é usado em negócio, é usado em anúncios, é usado em marketing. Hoje o Facebook é uma fonte geradora de renda para muitas pessoas. E assim, o Facebook, além disso, é uma diversão também, é uma rede de entretenimento, é uma rede forte, né? É uma empresa de fato consolidada. Então, Mark Zuckerberg, ele fala essa dica: o maior risco é não correr risco nenhum. Não sei se você sabe, mas o Facebook começou, digamos que quase ilegal, né? Porque quando ele pegou o banco de dados de pessoas lá da faculdade, tem uma história aí que por trás da criação do Facebook que não é bem assim, digamos, lícita, mas ele fez o negócio crescer e hoje é uma empresa séria, hoje é uma empresa sólida. Lá no início ele correu muito risco, né? Com certeza foi criticado, pode até de certa forma ter sido punido naquela época, algumas infrações pequenas que cometeu assim para pegar o banco de dados, para fazer Facebook e tal, mas hoje ele é sim uma empresa muito séria, uma empresa que realmente detém sucesso inegável em todos o mundo, né? Então, Mark Zuckerberg, ele diz isso: o maior risco é não correr risco nenhum. E não sei se você sabe, mas ele correu muitos riscos e hoje sim ele tem um notável sucesso aí no mundo dos negócios, né? Então ele afirma que não é necessário você se sentir preparado para iniciar. Não é necessário. É necessário você apenas seguir em frente, decidir em frente. É inevitável que você vai cometer erros no caminho, mas é através desses erros que você vai aprender. Uma das coisas que é tão errado, mas não sei por que a maioria das pessoas pensam, é o medo de errar. O medo de errar é algo que limita a maioria das pessoas, e é somente com os erros que a pessoa cresce, né? Impressionante como a maioria das pessoas tem medo de errar, e é somente com os erros que crescemos. Então o mindset, muitas vezes brasileiro, está errado. O americano já tem um mindset mais evoluído e entende que aquela pessoa que já passou por mais desafios, por fracassos, está mais preparada, né, para o mundo. Mas tem pessoas, principalmente brasileiros, que entendem ao contrário, entendem que o sucesso é aquele que nunca errou, e não existe isso. Todo mundo tem sucesso, é aquele que mais enfrentou desafios, mais errou, e somente o diferencial dele foi que seguiu em frente. Isso está comum em todos os inventores. Se você pesquisar aí a história dos inventores, todos os inventores do 14 bis, né, do avião, o que acontece? Santos Dumont errou muitas vezes, muitas tentativas, correu risco de vida, levou outras pessoas também a correr risco de vida, e hoje é consagrado o inventor do avião. Então o risco maior é você não cometer nenhum tipo de risco. Então assim, é importante você correr risco, sim. Agora vamos para a sexta lei, que é: um grande líder é exemplo pela sua atitude, não pelo discurso. Sabe aquelas pessoas que são apenas palestrantes de palco, né, que querem se destacar com suas belíssimas palavras, mas que na verdade não tomam atitude, estão ali apenas para palestrar. Isso não é o que define o empreendedor. O empreendedor não é, pode até ser, mas não precisa ser um palestrante. O empreendedor precisa ser alguém que executa ideias, que cria negócios. Então, quem diz isso é o fundador da franquia China Inbox, né? Também é um notável ícone do empreendedorismo no Brasil, né? Então, hoje ele tem suas empresas aí se destacando. Agora vamos para a sétima dica de empreendedorismo, que é do nosso querido Flávio Augusto, também brasileiro, que ele diz o seguinte: precisamos ser estratégicos, trabalhando em primeiro lugar o foco e dominando as nossas emoções. Segundo Flávio Augusto, para atingir uma alta performance é necessário, fundamental, aprender a administrar os problemas, que somente a partir dos problemas que a gente consegue realmente alcançar aquilo que nós queremos alcançar e melhorar a cada dia. Então, muitas pessoas fracassam porque são simplesmente prisioneiros dos seus próprios sentimentos, ficam ali receosas, em algo dar errado, em medos, em receios, e não conseguem seguir adiante. Então, a inteligência emocional é algo assim, um fator importantíssimo de seguir adiante. Também, Flávio Augusto hoje é autor de livros de sucesso, best-seller, fundador da Rise Up, e assim, ele então hoje é também um notável empresário no Brasil e também já é reconhecido no exterior com o Orlando City Club. Então assim, Flávio Augusto é um notável exemplo para qualquer empreendedor que quer assim aprender e aplicar também em seus negócios. Os pilares que ele orienta é ter visão, ter coragem e ter competência. Você deve saber como criar uma oportunidade, tirar a ideia do papel e nada mais nada menos ter conhecimento para executá-la. E o conhecimento, se não tiver, busca esse conhecimento. Perfeito? Vamos para a oitava lei, oitava dica, que é: se você é focado na competição, você terá que esperar até que um competidor faça algo. Mas se você é focado nos clientes, poderá ser o pioneiro. Quem diz isso é Jeff Bezos,
nada mais, nada menos que o fundador e referência mundial da Amazon, a loja que também é conhecida como a loja de tudo, né? Vende tudo. Antigamente vendia só livros e hoje já vende diversas coisas nos Estados Unidos. Então tem tecnologia que entrega as coisas até por drone. Então, assim, a Amazon é uma empresa gigante que no Brasil também já está sendo muito reconhecida e cada vez tem grande potencial de ser ainda mais reconhecida. Então, essa é a 8ª lição desse empreendedor que, sem sombra de dúvidas, é um empresário de muito sucesso. Ele diz muitas vezes isso, que se você é focado apenas na competição, você vai ter que depender dos seus competidores estarem fazendo algo para você se mover. Mas se você se foca nos seus clientes, então você será o pioneiro, porque a maioria das empresas foca só em ver o que o concorrente está fazendo para bater com esse concorrente e ser melhor. Mas aí se o concorrente for medíocre, você também será medíocre. Então é importante buscar o que o cliente quer e atender ele mais do que atender, e simplesmente ser inovador, né? Sendo especial, entendendo o cliente, sendo focado em sempre melhorar o seu atendimento. Então por isso que a Amazon tem assim um nível de qualidade fenomenal e reconhecido por muitos clientes aí como um excelente atendimento. Agora vamos para a 9ª dica, que é ter um sonho grande. Dá o mesmo trabalho de ter um sonho pequeno. Sim, grande verdade, né? Com certeza você até já sabe, mas muitas vezes não pratica. Então essa dica é de Jorge Paulo Lemann, que segundo o empresário mais rico do Brasil. Sim, ele é o segundo empresário mais rico do Brasil e seu sucesso é tanto que, veja bem, chegou a ganhar 2,26 milhões por hora em um ano e sua fortuna chegou ao marco de 100 bilhões, né? Não é não, é bilhões. Então é o sonho de qualquer empresário, não é verdade? Então o que acontece? Ele é o dono da Ambev, é também uma empresa que muitos conhecem, e justamente ele diz que a sua carreira foi sempre focado em acreditar nessa lição, e através dessa lição ele foi capaz de conquistar o que ele conquistou hoje no mercado que ele decidiu escolher. Então são mercados distintos. A gente viu aqui também Steve Jobs, que é da área de TI, Jorge Paulo Lemann é da área da Ambev, que não tem nada a ver também muito com TI. Flávio Augusto foi fundador da WhatsApp, então de aulas de inglês. Hoje ele lida também com empresa de futebol. Então são nichos totalmente diferentes, mas que todas essas dicas compartilham ideias assim muito interessantes de a gente estar aplicando. Então é sempre esse o objetivo: fazer mais e fazer melhor. Então um sonho pequeno dá o mesmo trabalho que um sonho grande. Então é muito melhor ter um sonho grande e sair desse sonho e colocá-lo em prática. A 10ª dica vem de simplesmente Bill Gates, fundador da Microsoft. Ele diz o seguinte: seus clientes menos satisfeitos são a maior fonte de aprendizado. Então essa evolução, Bill Gates, ele mostra que ele evolui a cada momento que ele erra. E se você usa o Windows, você sabe que o Windows tem muitos bugs e sempre teve, mas é a partir desses bugs, a partir desses erros, que ele continua evoluindo. Nem por isso ele fracassou. Se a pessoa pensar, mas um sistema que tem erros vai dar ruim, não vai crescer. E não, o Windows é um sistema que tem muitos erros, né, notáveis, que qualquer pessoa leiga nota que tem, né? O Windows tem centenas. Se você pesquisar aí no YouTube, então você vai ver diversos bugs, tela azul e por aí vai, outros ataques de vírus, né? Sistema que não é 100% protegido, é invadido. Então o Windows tem muitos defeitos, porém ele é um sistema operacional que está na maioria dos computadores brasileiros. Então ele teve um notável crescimento, mesmo não sendo tão assim, digamos, qualidade profissional como o Steve Jobs. Steve Jobs ele vai mais para a vertente da qualidade, teve seu grande sucesso. Bill Gates ele não buscou tanto a qualidade, mas ele buscou aprender, né, com os erros, e que os seus clientes menos satisfeitos que são a sua maior fonte de aprendizado. Então ele foi aprendendo com as reclamações dos seus próprios clientes, e aí ele foi crescendo, porque seria impossível ele construir do zero o sistema operacional Windows que tem hoje. Ou se ele fosse construir, ele provavelmente levaria anos ou nem chegaria a terminar, porque não teria o feedback das pessoas, então não sabia se o pessoal ia gostar, se não ia gostar. Teve sistema operacional Windows que as pessoas não aprovaram tanto, né, que não usaram tanto, como Vista. Então assim, ele não sabe se ia cair na boca do povo, se o pessoal ia gostar ou não. Então ele colocou em prática e foi aprendendo com os clientes menos satisfeitos. Essa é uma lição que a gente pode aplicar para qualquer área que a gente trabalha. Então, todos os dias nos perguntamos: como podemos fazer nossos clientes felizes? Como podemos estar à frente em matéria de inovação na indústria que atuamos? Simplesmente é isso, porque se não fizermos, quem vai fazer, né? Quem vai fazer? Provavelmente um concorrente. Então, pense nisso.
Agora, a nossa última dica é: quando algo é importante o suficiente, você realiza mesmo que as chances não estejam ao seu favor. Quem diz isso é o grande empresário de sucesso Elon Musk, CEO da SpaceX, Tesla Motors, SolarCity. Simplesmente para ele, o importante é abrir o seu negócio e ter objetivos de longo prazo. É simplesmente focar em fazer e realizar aquilo que você quer realizar de verdade. Quando algo é importante, quando você dá aquele desejo ardente de verdade, você vai lá e executa. Então, teve sonhos assim considerados surreais e insanos na época que ele era criança. Desde mais jovem, ele foi conseguindo isso, né, e crescendo justamente porque ele buscou todos os sonhos que ele sempre teve. Então, é aquele que não abandonou o que ele queria quando era criança. Ele seguiu adiante, nunca aceitando um não como resposta. Sabe aquela pessoa que nunca aceita um não? É essa pessoa que tende a conquistar mais. Não é você ser intolerante, nada disso, mas é você não aceitar um não para os seus sonhos, para os seus objetivos. Não é o caso, né? Não é o objetivo você estar brigando, querendo mostrar que aquilo é possível. Não, mas você sabe que aquilo é possível, vai lá, executa, ignora os nãos e segue adiante. É exatamente esse o conselho que Elon Musk nos dá, para a gente seguir adiante e conseguir desenvolver o que nós queremos. Então, a Musk conseguiu lançar foguetes, desenvolver carros elétricos confortáveis e até fazer que a sua empresa, a SolarCity, se tornasse a maior empresa de instalação de painéis solares nos Estados Unidos. Então, ele é americano e fez coisa que na época da criança parecia impossível. Então, ele transformou o impossível em realidade. Claro que com muito trabalho. Quando a gente vê isso, às vezes parece que é fácil. Não é fácil, é com muito trabalho. E com certeza horas de sono sem dormir, preocupação, tudo isso faz parte. Então, é importante a gente entender que essas dicas, essas estratégias estão associadas a muito trabalho. Trabalho, como costuma dizer, não trabalho duro, mas trabalho esforçado, trabalho dedicado e feliz. Porque quando a gente tem um propósito bem definido, como ele falou aqui, né, não esquece o seu sonho. Sim, é muito mais simples e muito mais tranquilo seguir adiante, porque se você está trabalhando para conquistar algo, mas você não tem um desejo ardente por conquistar aquilo que você está ali trabalhando, se empenhando, mas assim, não bate o seu coração forte por aquilo, então você não vai ter a audácia de seguir adiante nos desafios que surgirem. Então, por isso que é importante você sim estar satisfeito com o que você está fazendo, sim, você está feliz, realizado com aquilo que você está executando. A realização, a vitória não vem só no final, a vitória vem durante o caminho. Quando nós estamos percorrendo o caminho que nós gostamos, que nós aprovamos, fica bem mais tranquilo de conseguir realizar do que quando a gente está fazendo um caminho penoso, doloroso, que é um sacrifício realizar cada atividade. Aí é complicado demais. Então, por isso que é importante sim realizar algo que você goste, dentro do seu íntimo, dentro do seu ser, dentro da sua alma, como quer que você queira chamar, mas é importante que você seja feliz com aquilo que executa. Beleza, chegamos aqui ao final do nosso episódio, no nosso programa A Hora da Ação. Estou muito animado, né, muito feliz e poder ter transmitido esse conteúdo aqui com esse carinho especial para você. Eu peço que você compartilhe com amigos, com pessoas de verdade que compartilham a mesma visão que você e que gostem desse conteúdo, que não adianta nada ser escutado por pessoas que não compartilham dessa visão, tá ok? Meu forte abraço e, como sempre, te vejo no próximo programa, no próximo A Hora da Ação. E acompanha também o canal no YouTube, que você vai encontrar os outros episódios e poder aprender novamente, rever alguns conteúdos caso você não tenha assistido. Até lá!